Buenas moçada, sim, o Rio Gravataí, um dos rios mais importantes aqui do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, pede socorro e estamos indo agora lá em Gravataí, lá na nascente do Rio Gravataí, para entender na prática o que está acontecendo com esse rio, qual o processo que ele está passando e o que pode ser feito para ajudar o Rio Gravataí. Então, fica com a gente nesse vídeo e vamos entender toda essa história. Roda a vinheta, bora pra aventura! Buenas moçada, Vander Dias aqui, sim, prepara o teu coração para as coisas que eu vou mostrar. Estamos indo a Gravataí agora e vamos entender a agonia que passa o Rio Gravataí, um dos rios mais importantes da região metropolitana, um rio que abastece mais de 3 milhões de pessoas, empresas e lavouras. Está passando por um processo de agonização em função da poluição do lixo, poluição química, poluição orgânica. E o rio está morrendo. E a gente vai lá em Gravataí agora, vamos falar com uma das maiores autoridades do Rio Gravataí, em Gravataí, para a gente entender tudo o que está acontecendo com o Rio Gravataí e o que pode ser feito para ajudar o Rio Gravataí. Rio Gravataí, diga-se de passagem, é o primeiro rio da expedição Rios Grande do Sul. É por isso que está atrasando a expedição Rios Grande do Sul, porque o Rio Gravataí está 3 metros abaixo do nível normal. Está com uma grande dificuldade de navegação em função do acúmulo de plantas aquáticas chamada água-pé, como os amigos estão vendo aí nessas fotos. Ele está tomado, tem vários trechos do Rio Gravataí tomados dessas plantas, o que é um desequilíbrio completamente, é um desequilíbrio ecológico. E a gente está indo a Gravataí agora para mostrar para os amigos da região metropolitana, do estado do Rio Grande do Sul e para todo o Brasil o que acontece com o quinto rio mais poluído do Brasil, o Rio Gravataí. E um canal que fala de natureza, aventura e positividade não podia deixar o Rio Gravataí sem fazer esse registro. Então vamos com a gente e vamos entender o que acontece com o Rio Gravataí. Vamos embora! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
aí, amigos, buenas moçada. Então, hoje sim, hoje estamos aqui na região do Mato Alto, Gravataí, município de Gravataí, para mostrar na prática a situação agonizante aqui do Rio Gravataí. A gente veio de Canoas hoje especialmente para mostrar quais as ações que estão sendo feitas, se essas ações estão funcionando ou não e quais as futuras ações que poderão ser feitas. Agora vamos descer ali na prática, com cuidado, vamos descer essa trilha aqui para a gente analisar junto aqui a situação do Rio Gravataí. Para os amigos que estão chegando aqui no canal, Rio Gravataí, ele faz parte da bacia do Delta do Jacuí. Aqui nós estamos aproximadamente uns 30, 40 quilômetros rio acima. A foz do Rio Gravataí vai se dar daqui a 30 quilômetros lá na cidade de Canoas. Um braço entra por Canoas e outro braço entra em Porto Alegre, que faz a foz do Rio Gravataí. Então, o Rio Gravataí agora, com essas chuvas últimas que aconteceram agora na semana passada, que melhoraram o ambiente do rio, realmente. Mas como a gente pode ver aqui, a vegetação está tapando o rio. Essa vegetação aqui que a gente chama de aguapé, vegetação típica aqui dos rios do Delta do Jacuí, aqui essa plantinha miúda, ela toma conta do rio. Toma conta do rio basicamente fruto de poluição, porque essa planta não poderia estar se reproduzindo dessa maneira como ela está aqui. O que acontece aqui? Aqui o oxigênio não chega no fundo do rio e com isso a piracema, que a gente está no processo da piracema, ou seja, os peixes estão tentando subir o rio para fazer a reprodução. Como o oxigênio não está entrando, como o sol não aquece a água, o processo biológico todo acaba ficando comprometido por essa vegetação que, de forma completamente desequilibrada, ela toma conta do rio. Isso compromete a navegação, isso compromete a pesca. Tem várias famílias aqui que sobrevivem da pesca, aqui nessa região aqui do Mato Alto, Gravataí. Ali na frente é o município de Viamão e aqui nós estamos em Gravataí. Aqui é a região do Mato Alto. A prefeitura de Gravataí, na intenção de conter a água, eles fizeram uma barreira de pedra. O que acontece com essa barreira? Claro, a intenção aqui seria reter a água, para nos períodos de seca muito prolongado, essa água fica retida aqui e com isso não compromete o abastecimento das cidades. Mas o que a gente percebe aqui nessa barreira de contenção, que é uma barreira de contenção de mais ou menos 1,5 metro de altura, como a gente pode ver ali, ó, tem mais ou menos 1,5 metro aqui de altura de pedra e essa faz uma espécie de uma taipa. Essa barreira faz uma espécie de uma taipa e vai até o outro lado do rio, justamente para segurar o fluxo da água, para que o fluxo da água não desça tão rápido e na época de seca do rio, acabe não comprometendo o abastecimento da cidade. Só que a água acaba infiltrando pelo entremeio das pedras. Então é um projeto assim que a gente ainda vai ter que entender qual é o benefício real que ele vai trazer na prática. Então a gente vai sim, nós vamos entrar em contato com autoridades aqui de Gravataí, secretário do Meio Ambiente, outras ONGs que representam aqui o Rio Gravataí, que trabalham na proteção do Rio Gravataí. A gente vai entrar em contato para tentar entender até que ponto uma barreira dessas aqui, qual o benefício real que ela traz e qual é o prejuízo real que ela traz. Por exemplo, a gente está no meio da piracema agora. Como é que os peixes sobem aqui? Claro, agora choveu, a água já está acima da pedra. Mas a semana passada, retrasada, a água estava abaixo da pedra. E como é que o peixe faz para subir o rio? Nós estamos aqui a coisa de 15 quilômetros acima, é a região do Banhado Grande, aonde nasce o Rio Gravataí. É curioso como é que essa seca que está atingindo o estado do Rio Grande do Sul, e parece que 2023 não vai ser muito diferente disso, por que ela não atinge os outros rios e atinge de forma tão severa o Rio Gravataí? Porque o Rio Gravataí, diferente dos outros rios, ele não tem uma nascente pujante como os outros rios têm. O Rio Gravataí, ele nasce do banhado, ele nasce numa região de banhado, chamado Banhado Grande. Então ele depende da alimentação desse banhado e ele tem poucos afluentes. Ao longo da descida dele até a foz, no Delta do Jacuí, ele tem poucos afluentes, tem poucos rios.
tem alguns diques, alguns arroios, mas são poucos para o volume de água que esse rio tem que abastecer, seja as fazendas de arroz, seja a indústria de Gravataí, de Cachoeirinha, de Santo Antônio da Patrulha, de Glorinha, de Canoas, de Porto Alegre, de Viamão. Esse rio ele tem que abastecer muita gente, então com isso ele acaba não dando conta de atender tudo isso e acaba o nível dele baixando muito e comprometendo o abastecimento de água, inclusive da população. Então a gente vai seguir sim, a gente vai seguir tentando entender as soluções. A gente já percebe alguma movimentação diferente. A própria prefeitura de Cachoeirinha, por exemplo, ela está fazendo a limpeza completa do rio. Só que não adianta fazer a limpeza lá em Cachoeirinha se aqui em Gravataí o rio está nesse estado. Porque a tendência, num volume de chuva maior, que aumente a correnteza, tudo isso vai descer rio abaixo e vai acabar de novo trancando mais embaixo, levando mais sujeira lá para as regiões mais baixas, seja Cachoeirinha, seja Canoas. Então, na verdade, precisaria aqui de uma ação conjunta de todas as prefeituras. Essa é uma sugestão que a gente deixa aqui. Então, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar para outras pessoas. Tu que é aqui da Grande Porto Alegre, tu que é aqui da região do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, compartilhe esse vídeo e faça com que ele chegue para outras pessoas. Quem sabe ele chegue até nas autoridades. Que o ideal aqui seria promover um trabalho conjunto de todas as prefeituras. Prefeituras de Canoas, de Cachoeirinha, de Viamão, de Gravataí. Aqui para cima tem mais duas cidades, tem Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, que é onde nasce esse banhado grande, ele nasce no entremeio dessa região, da divisa dessas duas cidades, Glorinha e Santo Antônio da Patrulha. E de lá para cá ele vem, só que o rio Gravataí ele agoniza com a falta de chuva, agoniza com a poluição sólida provocada por lixo, muito lixo. Como vocês estão podendo perceber, nas próprias imagens que a gente está disponibilizando aí, a gente vê o rio Gravataí tomado de lixo sólido. Mas além da poluição do lixo sólido, tem a poluição de químicos orgânicos, são tudo despejados direto aqui nesse rio. Então isso compromete a pesca, compromete o abastecimento, e esse rio aqui realmente, o rio Gravataí, ele pede socorro, e isso é um trabalho de toda a sociedade gaúcha. Nós, gaúchos, infelizmente, temos 3 rios na tabela dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Tem esses 2 vídeos aí que a gente já fez aqui. Esse primeiro vídeo é o vídeo que eu vou até a captação d'água em Canoas. Canoas capta água também do Gravataí, e esse outro vídeo foi o vídeo que a gente veio conhecer o projeto aqui, Todos contra o Lixo, Amigos do Rio Gravataí. Todos contra o lixo, do nosso querido amigo Chiquinho, Francisco Nunes, aqui de Gravataí, que deu a entrevista pra gente e mostrou um pouco do projeto dele. Então, na verdade, existem ações positivas? Sim, existem muitas, mas existe muito ainda para ser feito. Então essa é a nossa colaboração, esse trabalho aqui ele está só começando. O rio Gravataí é o primeiro rio da expedição Rios Grandes do Sul, onde eu e o meu caiaque vamos descer os 6 rios do Rio Grande do Sul, mais ou menos de 100 a 115, 120, 130 quilômetros de cada um deles, e a gente vai descer de caiaque para mostrar exatamente a situação de quantas anda a situação desses rios, o bioma, a ecologia, as espécies, a pesca, o lixo, a poluição e as suas consequências. O rio Gravataí, inclusive, seria o primeiro rio dessa expedição, que ainda não começou devido a essa situação aqui. É uma situação que impede navegação, não tem a menor chance de navegar no rio nesse estado aqui. Aqui, para a gente ter uma ideia da profundidade média do rio Gravataí, na cheia do rio Gravataí, normalmente ele vai bater aqui em cima desse barranco aqui. Então nós temos aí aproximadamente 2,5 metros, de 2,5 metros a 3 metros abaixo do nível normal. Como os amigos podem ver aqui, ó, temos uma adutora, e olha a distância dessa adutora em relação ao nível da água. Tem tranquilamente aqui 1,20 m, 1,50 m dessa adutora. Isso mostra o quanto o rio está baixo. Então, na verdade, são várias soluções que estão sendo planejadas. A gente já vê as prefeituras realmente fazendo um trabalho. Cachoeirinha já está fazendo um trabalho. É paliativo? Sim, mas pelo menos é uma iniciativa positiva da retirada do lixo. Além dessa barreira aqui de contenção, a gente vai levantar mais informações aqui com as pessoas, aqui os responsáveis, principalmente aqui da região de Gravataí, da cidade de Gravataí,
Porque o projeto inicial, ele fala em 13 barreiras dessas aqui, distribuídas de Cachoeirinha até o Banhado Grande. 13 barreiras. Bom, se uma barreira dessas aqui, ela já traz um certo prejuízo. Por quê? Porque ela impede a piracema na baixa do rio, faz com que toda essa vegetação fique trancada nessas pedras e com isso aumenta o volume cada vez mais dessa vegetação. A gente vai conhecer depois uma região aqui mais para baixo, a região do Cacipesca, que segundo relatos aqui de moradores da cidade aqui de Gravataí, está pior que aqui, a vegetação diz que está pior que aqui, a gente vai lá conhecer depois. Então até que ponto essas barreiras realmente elas estão resolvendo? E fazer mais 12 barreiras resolveria o problema? Será que resolveria o problema? O que é que tu acha? Tu acha que colocar uma barreira de pedra no meio de um rio, fazendo o fluxo desse rio ser reduzido a ponto de impedir a piracema, de trancar o lixo, de trancar a vegetação, sendo que a água passa pelo entremeio da pedra? Será que resolve? Deixa a tua opinião aqui. Tu é morador de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, tu já viu esse projeto? Tu conhece esse projeto aqui? Essa ideia de projeto de fazer uma contenção de pedras de mais ou menos 1,5 metro de altura, do leito do rio 1,5 metro de altura, na intenção de conter a água, para que na seca extrema o rio não fique totalmente seco, porque se deixar também o fluxo correr direto, o rio Gravataí daqui a pouco ele vai ficar com uma lâmina d'água aí de 20 centímetros. Então, na verdade, são soluções paliativas, mas a gente não sabe até que ponto elas realmente resolvem. E claro que a gente vai dar a chance para a secretária do Meio Ambiente de Gravataí, ou se esse vídeo chegar até essas pessoas, ficam à vontade, entre em contato com o canal, que a gente vai ter o maior prazer de vir aqui e conversar com vocês para entender um pouco melhor das soluções que pode ser feita aqui no Rio Gravataí para salvar o Rio Gravataí e evitar com isso o racionamento de água, a pesca totalmente comprometida, pescadores que estão passando grandes dificuldades. Agora a gente vai ali conhecer um pouco a realidade dos pescadores. Então fica aqui o registro do canal Viver Agora, um canal que é focado em natureza, aventura e positividade. É claro que a gente não podia deixar o Rio Gravataí passar por essa situação sem fazer esse registro aqui. Então fica com a gente, vamos lá conhecer agora a realidade dos pescadores aqui que estão sofrendo demais, tanto com a estiagem quanto com esse projeto de contenção, que acaba muito mais fazendo contenção de água-pé, de lixo, e com isso comprometendo totalmente a piracema, comprometendo o desenvolvimento dos peixes, o crescimento natural, a reprodução dos peixes. E é lógico que a escassez de peixe ela é só uma das consequências de todo esse processo que a gente está vendo aqui, tá bom? Fica com a gente e vamos lá conhecer então a realidade dos pescadores agora. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. Ok, moçada, estamos aqui então na Associação Cacipesca, aqui de Gravataí, aqui na orla do Cacipesca. Agora vamos acessar aqui, depois vamos conversar ali com o presidente da associação, o senhor Gil, que gentilmente recebeu a gente aqui para bater um papo, conversar e para ver qual é a consequência que os pescadores aqui estão sentindo com o rio no ambiente que o rio se encontra. Então aqui a gente está mais perto agora aqui e dá para ter uma ideia. Não parece um rio, realmente não parece um rio, mas é um rio. Por incrível que pareça, é um rio, mas está tomado de vegetação. O rio realmente ele agoniza. A gente vê aqui os barcos dos pescadores todos, ó, todos tomados aqui, completamente tomados. Não tem a menor condição aqui de navegação, não dá a menor chance de navegação, sem chance. Aqui.
Aqui o único ponto que dá para ver a água. Então essa vegetação, plantas aquáticas, vários tipos de plantas aquáticas, elas vão se embrenhando e vão se reproduzindo de forma completamente desequilibrada. E esse aqui é o resultado da poluição do esgoto. A poluição do esgoto é que faz esse crescimento desordenado desse tipo de vegetação. São vários tipos de vegetação que a gente tem aqui. Isso aqui ela cresce, ela se desenvolve muito rápido, principalmente no ambiente de poluição, de esgoto. E na medida que a temperatura da água sobe, elas vão se reproduzindo cada vez mais, a ponto de a água não oxigenar e nem a luz do sol não consegue mais acessar o rio. Fecha, é um tapete verde que fecha completamente. Então aqui na verdade necessitaria de uma limpeza urgente desse ambiente aqui. Mas tem relatos que todo o rio, todas as curvas do rio tem árvores obstruindo, tem muito lixo também obstruindo. Então tudo isso junto, árvores caídas do temporal, mais o lixo, mais a vegetação desequilibrada, tudo isso acaba sendo uma barreira física permanente para a água e realmente o rio ele não consegue sobreviver. Já houve casos de mortandade de peixe, aqui a gente está mostrando as imagens, os vídeos aí, mortandade de peixe, os peixes que ficam em bolsões de água e não conseguem circular, acaba comprometendo todo o ecossistema do rio Gravataí. Agora vamos subir ali, vamos conversar um pouquinho com o seu Gil, vamos pegar o relato de uma pessoa experiente, que vai poder falar pra gente. Então, seu Gil, tudo bem? Muito prazer. Vander Dias, do canal Viver é Agora. Tô aqui então, pessoal. Gentilmente, o seu Gil recebeu a gente aqui na Sociedade Caça e Pesca aqui de Gravataí. E o seu Gil vai contar um pouquinho da consequência que traz para o dia a dia dos pescadores, para o dia a dia dos barqueiros, embora muitos deles nem vivem da pesca exatamente, mas tem o lazer da pescaria, tem o lazer de pegar o barco, de dar uma volta no rio, de se divertir com a família. Mas agora, seu Gil, ninguém está conseguindo sair, né, de barco aqui. Não sai. Não tem como sair. Não tem como sair e lá no Cataúcho já está chegando lá também. Esse tapete já está chegando lá no Cataúcho? Tá. Isso a gente está falando de uns 8 km rio acima, mais ou menos? Daqui do Caça e Pesca ao Cataúcho dá uns 5 km. 5 km. Então imagina, do rio para cima, 5 km, já está subindo esse tapete verde. E para baixo também vai longe? Não, para baixo vai até Cachoeirinha. Vai até Cachoeirinha. É onde eles estão tirando lá. Onde a prefeitura de Cachoeirinha está tirando essa sujeira. Exato, para eles chegar até o lixo, eles estão tirando os paus e esse verde. Quantos anos o senhor mora aqui em Gravataí, seu Gil? Eu vim de Viamão para cá em 65. 65. Anos 60 para 2000 dá 40. 40 mais 23, 63 anos que o senhor mora aqui então. E o senhor já tinha visto o rio Gravataí nessa situação que ele está hoje? Não, porque isso aí sempre existiu. Mas era bem sazonal, assim, muito de vez em quando. Essa marrequinha d'água, sim, a marreca d'água. Toda a vida existiu. Só que o rio era limpo, não tinha as árvores trancando. Aí ia embora. A cada vez que chovia, vinha a correnteza e levava lá para o Jacuí. Ia para Guaíba, do Guaíba para Lagoa dos Patos. E aí se dispersava lá no delta. E aí o mar... Porque isso aí, ela pega água salgada, ela morre. Ela morre, né? Na medida que ela começa a acessar a Lagoa dos Patos, ela já sente já. Porque aí a água já é salobra, ali já mistura água doce com salgada, ela já vai. É por isso que na Lagoa dos Patos... Não se encontra. Não se encontra. Exatamente, porque ela é típica da água doce. Que sempre existiu. O problema é que começou a cair muita árvore no rio. E o lixo também, né? As barreiras de lixo também, né? O problema é que
rio era limpo, sim, a correnteza... sim, o rio tinha força para jogar tudo isso para baixo. E hoje, na medida que o rio vai assoreando e baixando o nível, ele fica sem força para botar isso para baixo. O problema é os pão, né? Que a natureza vai derrubando. Sim, um temporal. Temporal. Ali embaixo do arroio, ali, aqueles eucaliptos ali, ó. Os eucaliptos estão na beira do barranco e aí a enchente bloqueia por baixo. Sim. E aí derruba os eucaliptos dentro da... Então, na medida que não se tira essas árvores, elas vão fazendo uma barreira natural para segurar tudo. É por isso que o lixo não vai embora mais por causa disso. Perfeito. E aí o rio também é cheio de curva também, o que ajuda mais ainda a segurar. Tudo ajuda. Para ter a prova que nem aconteceu lá na Cachoeirinha. Certo. O lixo não foi embora porque tá trancado nas árvores. E aqui pescador, barqueiro, nenhum tá saindo agora aqui. Não, ninguém não tá conseguindo acessar o rio pelo Cacipesca aqui. Deu de novembro, ninguém consegue sair daqui. Então, e aqui também temos outro senhor aqui já, morador antigo de Gravataí, também mostrando, pelo histórico do rio, é o momento mais delicado que esse rio passa. Então, realmente, ações são necessárias para o bem de toda a sociedade. Aí nós não estamos falando assim para o bem dos pescadores, para o bem de um arrozeiro ou para o bem de uma empresa que capta a água do rio Gravataí. A gente está falando de toda a sociedade, porque esse rio aqui ele abastece milhares e milhares de residências. Se nós for pegar de Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre, o rio Gravataí abastece milhares e milhares de pessoas. Na verdade, o que se precisa aqui é tomar ações. É só fazer uma limpeza, tirar as árvores do leito do rio que está trancando o rio. Perfeito. Só isso aí. Perfeito. Cachoeirinha já está limpando, né? Exatamente. Estão fazendo algumas limpezas lá de lixo. Pelo menos o lixo já estão tirando, né? Pelo menos daquele lixo lá. Já é alguma coisa, né? Vai, verdade. Perfeito, seu Gil. Muito obrigado, então, pelo seu registro. Parabéns para o prefeito de Cachoeirinha. Legal mesmo, com certeza. Uma bela doação. Deixa eu cumprimentar aqui o seu Gil, então. Muito obrigado, seu Gil, pela gentileza aqui com o canal Viver é Agora. Muito obrigado, senhor Gil, pela gentileza de ter recebido a gente para poder contar um pouco mais a história dos pescadores e o que os pescadores estão passando aí com o dilema do rio Gravataí, que precisa do apoio de todos nós, de toda a sociedade junta, unida, em prol desse grande e poderoso rio Gravataí. E olha o que vem por aí. Vamos conversar com as entidades, com as ONGs de proteção e apoio ao rio Gravataí. E claro que o Trovão Azul não poderia ficar de fora. Eu e o Trovão Azul vamos te levar até a foz do rio Gravataí, aonde finalmente ele chega e abraça o delta do Jacuí, chegando forte aqui na cidade de Canoas. Vamos te mostrar tudo através de uma canoagem que eu e o Trovão Azul vamos fazer. Então, muito obrigado pela companhia de todos os amigos que estão vindo junto com a gente nessa jornada. Se vocês entendem que vale a pena, compartilhem esse vídeo para ajudar o poderoso rio Gravataí a sair dessa situação. Com o empenho de todos nós, tudo é possível. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Obrigado pelos amigos que estão chegando cada vez mais aqui no canal Viver é Agora. E sexta-feira que vem, às 19 horas, encontro marcado aqui no canal Viver é Agora, porque a aventura não para, a aventura está só começando, meus queridos. E viver, claro que viver é agora. Grande abraço e até sexta-feira que vem. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love